Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Santana e hoje vamos conversar sobre o interferômetro de Mazender. O interferômetro de Mazender é um dispositivo formado por um arranjo de espelhos e semi-espelhos. Esse dispositivo divide, redireciona e soma feixes de luz. Como resultado, saem desse dispositivo dois feixes de luz que se comportam de uma forma bem curiosa. Apenas um dos feixes de luz é detectado por um detector de luminosidade, o outro não. Vejam na imagem. O feixe de luz que sai do laser é dividido em dois pelo semiespelho S1. Em seguida, esses dois feixes são refletidos e redirecionados para o semiespelho S2. O semiespelho S2 recombina e divide novamente esses feixes, gerando dois novos feixes para cada um dos detectores, D1 e D2. Agora vejam que coisa curiosa. Temos um feixe de luz para cada um dos dois detectores, mas somente um deles detecta a luz. O outro feixe não é detectado. E ele não é detectado porque sofre uma superposição destrutiva de suas ondas. No detector D1, é detectado 100% do feixe original. Já no detector D2, nenhum feixe de luz é detectado, ou seja, 0% do feixe inicial chega nesse detector. Essa animação mostra a trajetória dos feixes de luz no interferômetro. Vamos ver agora como acontece essa manipulação dos feixes de luz pelo interferômetro de Mazender. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que esse comportamento dos feixes de luz só é possível devido à natureza ondulatória da luz. Agora vamos ver o arranjo dos espelhos e detectores. Temos dois espelhos semirrefletores, o S1 e o S2. Temos também dois espelhos de reflexão total, o E1 e o E2. Temos também dois detectores de luminosidade, o D1, que nesse experimento detecta 100% do feixe original, e o D2, que não detecta nenhum feixe. O curioso desse experimento é que há um feixe de luz que vai do espelho semirrefletor S2 para o detector D2. Mas se tem um feixe de luz, por que o detector D2 não detecta nada? É isso que vamos descobrir agora. Aqui temos novamente uma animação que mostra o fluxo dos feixes de luz. Como vimos anteriormente, o funcionamento do interferômetro de Mazender se baseia na utilização de semi-espelhos para dividir um feixe de luz e de espelhos para redirecionar os feixes de luz de forma que os feixes que foram divididos se encontrem e se dividam novamente de forma a gerar dois feixes de saída. Um desses feixes será detectado pelo detector 1 e o outro será detectado pelo detector 2. Agora, o interessante desse experimento é que o detector 1 detecta 100% do feixe original, enquanto que o detector 2 não detecta nada. Vamos ver como isso acontece, mas antes precisamos conversar sobre alguns conceitos. O primeiro deles é sobre a intensidade da onda em função da amplitude. A intensidade de uma onda de luz é a intensidade do seu brilho, ou a intensidade de energia que essa onda possui numa determinada área e unidade de tempo. Já a amplitude da onda corresponde à altura de uma crista de onda, ou seja, é a distância entre o eixo central da onda e a crista da onda. Essas duas grandezas têm uma relação que é a seguinte: quanto maior for a amplitude da onda, maior é a intensidade da luz. E esse aumento de intensidade da luz é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Veja que utilizamos a letra grega psi para representar a amplitude, mas normalmente a amplitude é representada pela letra A, e a letra psi é utilizada para representar a função de onda. Só que, para facilitar o entendimento aqui no vídeo, vamos usar a letra psi para amplitude e no futuro vamos falar sobre essa função de onda. Né? A função de onda é a probabilidade de detectarmos um fóton numa determinada região. A soma dos feixes de luz que ocorre no interferômetro
Também pode ser chamada de soma de ondas, ou superposição de ondas, ou até mesmo interferência de ondas. Quando dois feixes de luz se encontram, ocorre a superposição das ondas que compõem esses feixes. E essa superposição ela dá origem a um terceiro feixe, que pode ter uma amplitude menor ou maior que a amplitude inicial dos dois feixes. Quando a amplitude resultante do feixe for menor que a amplitude dos feixes iniciais, nós temos nesse caso uma superposição destrutiva. Já quando for maior, a gente vai ter uma superposição construtiva. Com relação à divisão do feixe de luz, nós vamos utilizar um divisor de feixe, que também é chamado de beam splitter, que reflete 50% do feixe e transmite 50%. Ou seja, ele divide o feixe em dois com a mesma intensidade. Ele pega um feixe de luz, divide em dois, joga metade para um lado, metade para o outro. Vamos chamar a intensidade do feixe inicial de zero e a intensidade de cada um dos feixes finais de I'. Para essa divisão, nós vamos ter I' é igual a I0 sobre 2. Ou seja, a intensidade final de cada feixe é igual a metade da intensidade do feixe inicial. E com relação à amplitude? O que acontece com a amplitude das ondas na divisão do feixe de luz? A amplitude seria dividida ao meio, da mesma forma que acontece com a intensidade? Não nesse caso. A amplitude final é igual à amplitude inicial dividido por raiz de 2. Vamos ver por quê? Bom, vimos que a intensidade é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude. Por essa proporção, quando a intensidade é multiplicada por 4, a amplitude é multiplicada pela raiz de 4 ou 2. Então, se a gente dividir a intensidade por 2, a amplitude deve ser dividida pela raiz de 2. A equação da amplitude final fica dessa forma. Psi' é igual a π inicial dividido por raiz de 2. Ou seja, a amplitude final é igual a amplitude inicial dividido por raiz de 2. Recapitulando o que vimos até agora, quando dividimos o feixe de luz em duas partes iguais, a intensidade final I' é igual à intensidade do feixe inicial dividido por 2. E a amplitude final π' é igual à amplitude inicial π0 dividido por raiz de 2. Agora vamos ver o que acontece na reflexão do feixe de luz. Na reflexão, ocorre um avanço da onda com relação à onda do feixe de luz incidente. No interferômetro, foram utilizados espelhos refletores que deslocam a onda em 1/4 do seu comprimento. Essa é uma característica específica dos espelhos que foram utilizados nesse experimento. Vamos ver uma animação que ilustra o deslocamento da onda em 1/4 do seu comprimento. Agora vamos ver o passo a passo das trajetórias dos feixes, analisando as variações de amplitude, intensidade e deslocamento de onda. Na trajetória do feixe de laser até o espelho semirrefletor S1, temos a intensidade inicial I0 e a amplitude inicial Psi0. Para o feixe transmitido entre o espelho refletor, espelho semirrefletor S1 e o espelho E1, a intensidade é a intensidade inicial I0 dividido por 2, e a amplitude é a amplitude inicial Psi0 dividido por raiz de 2. E como se trata de um feixe transmitido, não tem deslocamento de onda. Vamos analisar agora o feixe refletido pelo divisor de feixe S1. A intensidade é a metade da intensidade inicial I0 e a amplitude é a amplitude inicial Psi0 dividido por raiz de 2. Temos também um deslocamento de onda de 1/4 do comprimento da onda.
Lembrando que o espelho semirrefletor S1 possui essa característica, ou seja, nesse experimento foi escolhido um espelho semirrefletor que desloca a onda refletida em um quarto de comprimento de onda. Agora vamos analisar o feixe que vai de E1 para S2. A intensidade continua sendo a metade da intensidade inicial, ou seja, não houve mudança. A amplitude continua sendo a amplitude inicial e zero, dividido por raiz de 2. Só que ocorre um deslocamento de um quarto no comprimento de comprimentos de onda, pois temos uma reflexão em E1. Passando agora para o feixe entre E2 e S2, a intensidade continua sendo metade da intensidade inicial. A amplitude continua sendo a amplitude inicial e zero, dividido por raiz de 2. Ocorre mais um deslocamento de um quarto do comprimento de onda, só que esse é o segundo deslocamento para o feixe que saiu de S1. Esse feixe já tinha um deslocamento de um quarto, deslocou um quarto novamente, ficando com o deslocamento final de metade do comprimento da onda, ou seja, lambda sobre 2. A partir do espelho semirrefletor S2, saem dois feixes. Um feixe para o detector D1 e o outro para o detector D2. D1 detecta 100% do feixe original, enquanto D2 não detecta nada. Agora vamos ver o motivo. Primeiro, vamos analisar o feixe que vai do espelho semirrefletor S2 para o detector D1. Esse feixe é formado pela sobreposição dos feixes A e B, mostrados na figura. O feixe A, quando é dividido pelo espelho semirrefletor S2, tem sua amplitude dividida novamente, por raiz de 2, e passa a ter uma amplitude igual a π sobre 2. Devido à reflexão, a onda do feixe de luz sofre um novo deslocamento de um quarto de comprimento de onda, e passa a ter um deslocamento de metade do comprimento de onda, lambda sobre 2. Já o feixe B também tem sua amplitude dividida novamente por raiz de 2, e passa a ter uma amplitude igual a π sobre 2. Com relação ao deslocamento da onda, não há nenhuma alteração, pois o componente do feixe B passa direto pelo espelho. Para este feixe, o deslocamento de onda continua sendo lambda sobre 2, ou seja, metade do comprimento de onda. Agora vamos aos cálculos. O deslocamento de onda do feixe A menos deslocamento de onda do feixe B é igual a zero, ou seja, não ocorreu nenhuma diferença de fase entre esses dois componentes. Devido a isso, ocorre a soma das amplitudes. A amplitude do feixe A mais a amplitude do feixe B. π sobre 2 mais π sobre 2 é igual a π zero, que é a amplitude inicial que saiu do emissor de laser. Assim, temos uma superposição construtiva e o detector D1 detecta 100% do feixe original. Agora vamos para o segundo feixe de saída. Primeiro vamos analisar o feixe que vai do espelho semirrefletor S2 para o detector D2. Esse feixe é formado pela sobreposição dos feixes A e B mostrados na figura. O feixe A, quando é dividido pelo espelho semirrefletor S2, tem sua amplitude dividida novamente por raiz de 2 e passa a ter uma amplitude igual a π sobre 2. Como não há reflexão para o feixe A, a onda do feixe de luz não sofre deslocamento e continua com o deslocamento de um quarto de comprimento de onda, que ocorreu lá no espelho semirrefletor S1. O feixe B também tem sua amplitude dividida novamente por raiz de 2 e passa a ter uma amplitude igual a π sobre 2. Já o deslocamento de onda, nós temos um novo deslocamento de um quarto de comprimento de onda, e o feixe passa a ter um deslocamento de 3/4 de comprimento de onda. Agora vamos aos cálculos. O deslocamento de onda do feixe A menos o deslocamento de onda do feixe B é igual a lambda sobre 2, ou seja, há um deslocamento de meio comprimento de onda entre os dois componentes. Com isso, nós temos a subtração das amplitudes. Amplitude do feixe A menos a amplitude do feixe B, o que dá π sobre 2 menos π sobre 2 é igual a zero, que é um feixe de luz com amplitude nula.
Com isso, nós temos uma superposição destrutiva e o detector D2 não detecta nenhum feixe de luz. Voltamos agora para a imagem completa do interferômetro de Mazender. Além do que vimos nesse vídeo, podemos remover e adicionar outros componentes ao interferômetro a fim de realizar outras experiências. No próximo vídeo vamos falar sobre isso. E por hoje é isso, pessoal. Com esse vídeo, aumentamos um pouco o nosso conhecimento na área de física. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, para que possamos evoluir esse projeto de explicar a ciência de uma forma leve, didática e colorida. Se você gostou, clique no gostei. Isso também ajuda bastante a evolução do nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, coloque aqui nos comentários, para que possamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!